O Enem nunca mudou tanto em apenas uma edição. Só no último ano foram 5 mudanças muito grandes e bizarras, começando por um monte de gente tirando mais de 160 acertos, enquanto um monte de gente foi super prejudicada pelo TRI. Em redação, nunca funcionou tão bem usar a redação coringa, apesar dos boatos, mas ao mesmo tempo um monte de gente tirou uma nota abaixo do que tirava antes por ter tangenciado o tema, e ainda tem a questão dos tópicos que caíram, que continuam sendo os mesmos tópicos, mas a frequência mudou de forma significativa, chegando ao ponto de uma das 7 matérias principais quase não ter caído no último Enem. Então nesse vídeo a gente vai falar em detalhes dessas 5 mudanças e em especial o que você pode fazer para se preparar para não cair na mesma armadilha desse último ano. Então vamos começar pela primeira mudança. Muita gente fez mais de 160 acertos nesse último Enem. Na minha época, 140 acertos te colocava em praticamente qualquer faculdade de medicina. Quando eu passei na medicina da USP, eu fiz mais de 160 e era muito raro. Naquela época, 150 te colocava em todas as faculdades de medicina. E hoje em dia, nesse canal, teve um monte de gente que fez mais de 150 acertos e ainda não conseguiu a sonhada vaga. Então assim, infelizmente o padrão subiu e você tem que ir além. E aí a pergunta é, como ir além? Então a gente já vai falar sobre isso agora, porque é o seu início de preparação para o ano e é o momento de você ter ciência de várias das coisas que vão fazer diferença a longo prazo, para cada dia você implementar uma coisa nova e ir acumulando conhecimento e melhores práticas. Então a primeira coisa é você já fazer o básico bem feito. Se você ainda não chegou nos 130 acertos, você ainda não está fazendo o básico bem feito. Nesse ano eu já soltei um vídeo, talvez o mais importante do ano, que chama Evolução no Enem, que eu te explico as principais ideias de como chegar em 120 acertos, 140 acertos e depois 160 acertos. E esse vídeo é extremamente importante porque eu falo para cada nível e para cada dimensão. Então eu vou falar para cada matéria o que você tem que fazer e ainda como estudar para cada um dos níveis. Então se você ainda não está nos seus 130, 140 acertos, vai naquele vídeo e vê o que está faltando para você dar esse primeiro pulo. E aí no sentido de ir além, tem algumas coisas que antes eram meio que opcionais, que agora são obrigatórias porque a concorrência está maior. Então você, no mínimo, para ter chance de chegar numa nota alta e passar nos cursos mais concorridos, precisa saber fazer revisão ativa, precisa fazer revisão espaçada e precisa ler com frequência. Hoje em dia é o mínimo isso. Não dá mais para você não fazer para ter a chance de aumentar sua nota. E aí, dado que você já está fazendo o básico bem feito, dado que você já tem uma rotina considerando essas coisas que, na minha visão, não são mais opcionais para quem quer um curso concorrido, você ainda tem que pensar em como ir além. E aí é nesse ponto que esse canal se destaca, porque ele te dá várias ferramentas para você ir além. Então hoje, agora, eu vou te falar 3 coisas que tem nesse canal que te dão esse diferencial competitivo, e a base para você ir para esse próximo patamar vai ser começar a ver as mesmas coisas por um olhar diferente. E isso é extremamente importante por 2 motivos. O primeiro deles é que quando uma pessoa vai fazer uma questão para o Enem, ela se preocupa em fazer uma questão um pouco mais inovadora. Não adianta fazer em todo ano as mesmas questões. Então a pessoa pensa em como eu vou cobrar um assunto que é importante para o Enem, mas de uma forma completamente diferente. Para quem decorar, talvez não consiga acertar, mas quem realmente aprendeu aquele assunto, conseguir acertar. Então se você começa a ver as coisas por um olhar diferente, tem a chance de você saber do que vai ser cobrado antes mesmo de cair na prova. E uma outra questão é, se você começa a ver os mesmos assuntos por vários ângulos diferentes, a sua taxa de retenção em relação àquele estudo, ou seja, o tanto que você vai aprender e lembrar depois, vai ser bem maior. E aí aqui no canal tem 3 caminhos completamente diferentes para você ir além e ver as coisas por um ângulo diferente. Em primeiro lugar, tem alguns vídeos lúdicos, de contextualização, em especial para natureza e para linguagens. Eu vou deixar na descrição alguns links, que é basicamente uma aula sobre um assunto, mas em vez de ser no modelo tradicional, de você decorar de uma lousa, é eu pegando uma curiosidade científica e falando vários conceitos sobre ela enquanto falo sobre essa curiosidade. Então, por exemplo, tem o vídeo de por que é difícil viver em Marte. A gente fala vários conceitos de natureza. Tem um outro vídeo, por que as bolhas são tão especiais. Eu falo vários outros conceitos. Então são aulas por um olhar completamente diferente. Tem um monte de vídeo assim no canal de natureza. Uma outra forma que eu tento ajudar é escrevendo contos de vez em quando, e vários deles eu distribuo de graça. Então eu vou colocar na descrição 10 contos de graça para você dar uma olhada.
que é basicamente um texto pequeno falando sobre um assunto que cai no Enem de uma forma completamente diferente que as escolas ensinam, mas que pode cair na sua prova. E aí, para quem lê esses contos e sentir que faz diferença e nessa questão de ir além e aprender por um olhar diferente o mesmo tópico, você pode virar membro Lamber Plus do canal por um valor bem simbólico e vai ter acesso a mais de 30 contos. E aí, a última forma que eu tento te ajudar pensando nessa ideia de que você precisa tentar alcançar os 160 acertos é algo que eu implementei esse ano, mas que já me deram um feedback extremamente positivo. Criei uma versão ultra do cronograma e a diferença dessa versão é que tem 150 macetes dentro dela. E a ideia desses macetes é te passar uma visão diferente do mesmo assunto que pode cair na prova ou te falar exatamente qual é a visão que o Enem gosta de cobrar. Daí eu vou deixar também na descrição uma folha de exemplo para você ter uma ideia do que são esses macetes e você pode adquirir o cronograma Ultra que vem com 150 macetes, também vou deixar o link na descrição. Mas chega dessa primeira mudança, vamos falar sobre a segunda mudança um pouco, que é a questão do TRI, que nesse ano parece ter impactado muito mais que nos anos anteriores, em especial para humanas. Eu vi gente que fez perto de 40 acertos e ficar com uma nota perto de 700 e pessoas que tiraram exatamente o mesmo número de acertos, mas ficaram com uma nota quase 100 pontos acima. E aí para mim chegou num ponto que o TRI já não tá fazendo mais bem. Eu no passado já fui defensor do TRI, eu entendo que tem algumas vantagens, mas chegou num ponto que as desvantagens são maiores que as vantagens na minha visão. Para mim não faz sentido duas pessoas fazerem 40 acertos, uma delas tirar uma nota de 700 e a outra tirar uma nota de 800. Eu acho que até deve existir o TRI, mas a correção da nota não pode ser tão gigantesca assim. E aí assim, você até pode adotar uma estratégia que você gasta mais tempo de estudo nas coisas mais básicas, em vez de gastar seu tempo de estudo aprofundando mais. Mas se você está mirando nos 160 acertos, você tem que fazer os dois, já não tem como você não aprofundar. Você é meio obrigado a aprofundar, não dá para você ficar só no básico. E com notas tão altas, o que o TRI está fazendo, na minha visão, é prejudicando um aluno que vai além, é um aluno que está se preocupado em aprofundar, um aluno que está preocupado em ver tópicos que ainda não foram cobrados, mas podem ser cobrados. E ele tem que fazer isso, porque ele tem que fazer 160 acertos. Então não dá para você punir um aluno que acerta as questões difíceis se ele é obrigado a ir tão bem no Enem. Porque não se trata mais de estar avaliando se esse aluno sabe o básico. Se ele fez perto de 160 acertos, se ele fez 40 acertos em uma área, é lógico que ele sabe o básico, mas ele deu a sorte de acertar as questões mais fáceis ou o azar de acertar as questões mais difíceis. Então, nesse nível de concorrência que está a prova, você não está mais cobrando o mérito, você está cobrando meio que sorte no dia da prova. Eu entendo que o TRI faz mais sentido se você está avaliando pessoas que tiram metade dos acertos. Aí você separa quem está acertando as questões mais fáceis e mais difíceis. Mas se você é obrigado a quase gabaritar a prova, não dá para você punir a pessoa que acertou uma questão difícil. Mas enfim, eu acho que o TRI deveria ser reformulado para que pessoas que fizeram o mesmo número de acertos não tenham uma distância de nota tão grande quanto a que aconteceu nesse último ano. Porque 100 pontos de diferença para o mesmo número de acertos é bizarro. Mas e aí vamos para como você pode se preparar. Você vai ter que ser simultaneamente muito bom no básico bem feito, vai ter que fazer aquelas coisas que eu falei que não são mais opcionais para garantir o básico bem feito, então a revisão ativa, a revisão espaçada, a leitura, para garantir o básico, mas você vai ter que se preocupar em além também, porque você vai ter que tentar acertar o máximo possível. Agora, uma coisa que eu realmente acho que vale a pena chamar atenção é, antes de se aprofundar e antes de ver tópicos que nunca caíram no Enem, garante que você está indo muito bem no básico. Então, a sua priorização de tempo, você tem que gastar mais tempo nas coisas que são mais fáceis, que sempre caem e que valem um peso maior para você. Mas você não pode deixar de estudar o resto, mas você vai fazer uma distribuição da sua energia para essas coisas. E essa redistribuição de energia aí para garantir que você está priorizando a coisa certa pode ser feita de um jeito super simples. Gasta mais horas nessas coisas, ou estuda mais dias essas coisas. Se coloca uma regra aí, para os tópicos que seguirem esses critérios aí, se ele for mais fácil, se ele cair mais ou se ele valer um peso maior,
Para esses tópicos, eu vou estudar o dobro de vezes que eu estudo os tópicos mais difíceis, que caem menos e que valem menos. Então é isso, vamos para a terceira mudança, porque o vídeo já está começando a ficar longo, sobre redação, a quarta é sobre redação também, mas mudanças completamente diferentes. Terceira mudança, nunca foi tão importante modelo Coringa, redação Coringa. Apesar de várias pessoas terem mencionado no ano anterior que o governo puniria redações Coringa, o que eu notei a partir de pesquisas que eu fiz aqui no canal é que não só muito mais gente está usando um modelo de redação ou uma redação Coringa, como também as pessoas que usaram um modelo de redação foram melhor do que aquelas que não usaram. E aí, para você ter uma ideia das estatísticas, responderam a essa pesquisa mais de 6 mil pessoas, é uma amostragem bem razoável. Dessas pessoas, 37% usou modelo de redação, então é um número muito, muito grande. E o que chama muita atenção, e esse talvez seja o maior insight desse vídeo, é que das pessoas que usaram o modelo de redação, redação Coringa, 83% foi muito bem, enquanto as pessoas que não usaram o modelo de redação, apenas 73% foi muito bem. Então aí você precisa começar a se preparar tendo isso em mente. Eu não estou falando aqui para você copiar um modelo de redação da internet e simplesmente jogar no Enem, mas você precisa investir tempo nisso, e a minha recomendação para essa mudança é: aprenda a fazer a sua própria redação Coringa para que você possa usar ela no Enem e não repita as mesmas redações que as outras pessoas. E dado que a gente sabe dessa mudança agora, que a gente tem noção dessas estatísticas, eu vou tentar nesse ano investir um pouco mais de tempo nisso para te ajudar nessa quest aí de criar sua própria redação Coringa. Eu provavelmente vou criar uma redação Coringa e vou fazer um vídeo ensinando passo a passo para você também criar sua própria redação Coringa. Então não deixa de ativar a notificação e bora para a quarta mudança, que também está relacionada à redação, mas é completamente diferente. Nesse ano eu notei que muita gente que já estava acostumada a ir muito bem na redação foi bem pior que nos anos anteriores, por principalmente ter tangenciado um tema. E aí tem um macete muito simples para você não tangenciar o tema. Eu tenho um vídeo em detalhes explicando cada dimensão da redação, vou deixar na descrição também para você. Mas basicamente, para você não tangenciar o tema, você precisa pegar a frase exata do que é pedido na redação do Enem, da prova, e quebrar essa frase em partes. Cada parte vai ser uma tarefa. E aí você tem que garantir que a sua tese da redação envolve todas essas tarefas, porque esse vai ser o recorte exato do tema. Então, por exemplo, se o Enem está cobrando a questão do silenciamento das mulheres no Brasil, não adianta você falar sobre opressão em relação à mulher. Isso é muito abrangente, o Enem quer que você fale de cada uma dessas tarefas. Se faltar tarefa, a chance é grande de você estar tangenciando o tema. E aí, nesse exemplo que eu dei, são 3 tarefas. Uma é a questão da mulher, outra é especificamente o silenciamento e outra é no Brasil. Então não adianta você falar sobre o mundo sem especificar para o Brasil, e não adianta você falar de opressão em geral sem falar de silenciamento. E idealmente todas essas tarefas pedidas vão estar mencionadas na sua tese no primeiro parágrafo, mas aí você vai para o meu vídeo sobre redação para ver os detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar só sobre redação. E aí vamos para a última grande mudança que eu notei no último Enem, que é: os temas que caem na prova continuam sendo os mesmos, mas o tanto de questão que caiu sobre o tema, eu vi uma mudança grande, e isso, na minha visão, é o suficiente para merecer um vídeo adicional de uma análise bem detalhada da última prova. Aí, dando alguns exemplos aqui. História, por exemplo, caiu pouquíssimo nesse ano. De 45 questões de humanas, só 10 questões foram de história. Até sociologia teve mais. Sociologia sozinha teve 12 questões. Então você vê que teve uma mudancinha. Essa mudança é o suficiente para dizer que as provas a partir de agora vão seguir esse padrão? Eu acho que ainda não, mas eu acho que vale a pena uma análise detalhada para a gente identificar tendências e não deixar de estudar essas tendências. E aí tem um vídeo no canal, que é o vídeo mais visto do canal, inclusive, que é o que eu desmontei a prova do Enem para identificar tudo o que é importante, o que você deve estudar mais, os macetes da prova. E para criar esse vídeo eu analisei mais de 2.000 questões, eu fiz uma engenharia reversa da prova, mas eu acho que chegou no ponto de criar uma versão nova desse vídeo. Então eu vou deixar aqui no final esse vídeo para você já ter uma base e para você ver como é importante você conhecer essas ideias todas, mas
fica esperto que em qualquer momento nesse ano eu vou fazer uma nova versão, porque já fazem 2 anos desse último vídeo. De novo, eu acho que a mudança em uma prova não é o suficiente para ditar como vai ser as próximas provas, mas vale a pena para a gente identificar tendências e, se continuar repetindo esses padrões, virarem mesmo agora o novo modelo de prova. Então, por hoje é isso. Essas foram as 5 mudanças muito grandes do último Enem. Eu vou deixar aqui o vídeo, desmontei o Enem, para já começar esse trabalho novo de metacognição.